Boa tarde, curso Renato Saraiva. Boa tarde, alunos. O meu nome é Tiago de Ávila e eu sou professor de Direito Processual Penal aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu venho, por meio deste vídeo, gravar a nossa aula de inquérito policial. Então, meus amigos, partindo do estudo do inquérito policial, nós iremos iniciá-lo pelo seu conceito. E conforme nós vamos ver, nós estabeleceremos um conceito de inquérito policial bem abrangente e amplo, mas de forma que, deste conceito, você possa visualizar três aspectos importantíssimos do inquérito policial. Quais sejam a sua natureza jurídica, a sua titularidade e a sua finalidade. Ok? Então, estabelecendo inicialmente um conceito, podemos definir o inquérito policial, então, meus amigos, como um procedimento administrativo pré-processual de caráter inquisitorial, presidido pelo delegado de polícia, na sua função de polícia judiciária, cuja finalidade é a colheita de elementos de informação no que diz respeito a indícios de autoria e materialidade de uma infração penal, para a formação da convicção ou opinião delitiva do titular da ação penal. Percebe, meus amigos, que realmente é um conceito amplo, mas que para fins didáticos nós vamos dividi-lo nos nossos três aspectos, e partindo da sua natureza jurídica. Do conceito nós podemos extrair a natureza jurídica do inquérito policial e podemos ver que se trata ele de um procedimento administrativo, pré-processual e inquisitorial. Tiago, por que o inquérito policial se trata de um procedimento administrativo? Ora, porque do inquérito policial não pode resultar qualquer sanção penal. Eu repito, do inquérito policial não resulta qualquer sanção penal. E realmente, e de fato, meus amigos, a sanção penal ela é reservada, ou a sua aplicação é reservada ao final de um procedimento jurisdicional, presidido pela autoridade do Poder Judiciário e aplicada, a sua sanção penal, aplicada por uma sentença penal condenatória. Ora, se a sanção penal pressupõe um procedimento de natureza jurisdicional, logicamente ela não pode sair de um inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial se trata de um procedimento administrativo. E do procedimento administrativo não resulta a aplicação de pena ou medida de segurança. Ok? O segundo aspecto referente à sua natureza jurídica é de que o inquérito policial se trata de um procedimento pré-processual. Por que pré-processual? Porque ele é realizado antes de iniciada a ação penal, de forma a angariar elementos para que a titular da respectiva ação penal possa ou não iniciá-la. Então, se trata o inquérito policial de uma peça meramente informativa, de forma que ela vai angariar e fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal deflagre ou não a ação penal, realizado antes do processo. Por isso, seu caráter pré-processual. Ok. E o terceiro aspecto referente à natureza jurídica é de que ele se trata de um procedimento inquisitorial. E por que isso? Porque neste procedimento inquisitorial, no inquérito policial, não incidem as garantias do contraditório, tampouco da ampla defesa. Por quê? Porque a ampla defesa e o contraditório, se aplicáveis nessa etapa da persecução penal, as investigações estariam sobremaneira comprometidas. Ok? Então, ele é inquisitorial porque nele não incidem as garantias do contraditório ou da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição. Ok. Vista a natureza jurídica, passamos a analisar a sua titularidade. Como vimos no conceito anteriormente dado, ao inquérito policial, ou a condução do inquérito policial, compete ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial e na função de polícia judiciária, conduzir o inquérito policial, conforme podemos ver do artigo 4º, caput do CPP. Ok? Então, como visto
nesses aspectos, o delegado de polícia, ele conduz o inquérito policial quando atua na qualidade de autoridade policial e exerce função de polícia judiciária. E essas características nós podemos ver de dois dispositivos, quais sejam o artigo 4º, caput do CPP, e o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830. Essa Lei 12.830 de 2013, bastante recente, veio a estabelecer a exclusiva atribuição do delegado de polícia de conduzir as investigações criminais por meio do inquérito policial. Ok? Então, desses dois dispositivos, nós podemos ver, ipsiliteris, o seguinte, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais. O Código de Processo Penal não definiu quem é essa autoridade policial, mas o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 o vem definir que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial. Conjugando esses dois dispositivos, nós podemos ver que a condução do inquérito policial cabe ao delegado de polícia quando exerce a sua função de autoridade policial e de polícia judiciária. Ok? Agora, um certo cuidado que nós devemos ter no que tange a titularidade é quando as provas de concurso colocam à frente do candidato a seguinte distinção: polícia judiciária e polícia administrativa. Mas, de modo a facilitar o estudo de vocês, preparei este quadro que estabelece as principais diferenças. De um lado, nós temos a polícia judiciária, que, como nós já vimos, é aquela cuja atribuição é de conduzir o inquérito policial. Então, a partir dessa função, nós podemos ver que ela atua de forma repressiva, visando apurar infrações penais já praticadas. Ou seja, a atuação da polícia judiciária pressupõe o cometimento de uma infração penal. Após a prática dessa infração penal, é que a polícia judiciária irá exercer as suas funções de forma repressiva, visando apurar aquela infração penal praticada. E, como exemplo de polícia judiciária, nós podemos estabelecer a polícia civil, no âmbito estadual, e a polícia federal, no âmbito, obviamente, federal. Certo? Então, meus amigos, de um lado, a polícia judiciária atua de forma repressiva, apurando infrações penais. Do outro lado, nós temos a polícia administrativa, que, ao contrário, exerce uma função ou atua de forma preventiva, visando impedir a prática de infrações penais. Enquanto a polícia judiciária tem a sua atuação condicionada à prática de uma infração penal, a polícia administrativa ela atua de forma completamente diversa, justamente para impedir que aquela infração penal ocorra, protegendo a sociedade dos efeitos daquela infração. Ok? E como exemplo, nós temos a polícia militar e o corpo de bombeiros. Certo? Esse é o cuidado que vocês devem ter no que tange a titularidade. Para finalizar, no que tange a finalidade do inquérito policial, como dado no conceito anteriormente, nós podemos ver que o inquérito policial visa colher e fornecer elementos de informação quanto à autoria e materialidade de uma infração penal ao titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido. Ou seja, o inquérito policial visa, então, colher elementos que dizem respeito a indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Mas para quê? Para que o titular da ação penal possa ou não oferecer a inicial acusatória, iniciando assim o processo. Ok? Chegamos ao fim da nossa aula, meus amigos. Agradeço muito a oportunidade dada pelo curso Renato Saraiva. Uma boa tarde e até mais.